Bom dia. É com o coração assim taquicárdico que a gente levanta dali, né? Todo mundo fala e é verdade. Aos pulos. Mas eu queria primeiro agradecer a oportunidade, apesar da taquicardia, de estarmos aqui reunidos em nome das palavras de Jesus, em nome de Jesus, para estudar os seus ensinos, o seu evangelho, a sua mensagem, que até hoje toca o nosso coração, né? Nos servem de consolo, nos servem de amparo nas nossas dificuldades do dia a dia. E o tema de hoje, o tema que foi proposto para o nosso estudo hoje é Parábola do Reino. Na verdade, não tem uma parábola do reino, tem várias. Jesus nos trouxe várias parábolas falando do reino de Deus. E era um costume, era um recurso muito utilizado por Jesus, trazer os seus ensinamentos na forma de parábolas. Não só as parábolas, ele trazia ensinamentos no seu dia a dia, através dos seus exemplos, através de diálogos, sermões, mas as parábolas eram, assim, frequentes. E por que Jesus utilizava essas parábolas? As parábolas, elas são, na verdade, uma historinha, um conto, que trazem ali, dentro de uma alegoria, um ensino moral. Não era apenas Jesus que utilizava essas parábolas. Os filósofos, os sábios, os profetas utilizavam também as parábolas. Mas Jesus, como espírito puro que era, sabia utilizar de forma magnífica e atingir um grande número de pessoas com essas histórias que ele contava. E ele usava, então, essas historinhas para trazer os ensinos divinos, a mensagem divina, as verdades divinas que ele veio nos trazer. E usava, então, elementos do cotidiano daquelas pessoas, que eram o quê? Pescadores, agricultores, pastores. Então, ele usava semente, o campo, a rede, a pesca, fermento, festa de bodas. Tudo aquilo que eles viviam no seu dia a dia, Jesus trazia para tentar fazer, através dessas comparações, eles se identificarem com a história, eles entenderem melhor aquilo que Jesus vinha trazer. Mas Jesus sabia que nem todos iam entender. Mesmo com essas comparações, mesmo usando aquela realidade deles, Jesus sabia que nem todos iam compreender. E essa é mais uma vantagem da historinha, porque quando nós escutamos uma historinha, a gente presta mais atenção, né? É mais fácil a gente se conectar, a gente fica curioso, a gente quer ouvir o final. E assim Jesus prendia a atenção daqueles que, por curiosidade, estavam ali ouvindo aquela historinha, que não iam entender, mas que, por ser uma historinha, ia ser fácil de ficar na memória. É muito mais fácil a gente memorizar uma história, porque se a gente não grava palavra por palavra, a gente consegue gravar a ideia central. E assim Jesus fez. E essa ideia, essa essência, ficou gravada na memória de muitos e foi trazida para nós através dos seus evangelistas, foi passada adiante de pessoa para pessoa, de forma que pudesse ser anotada, porque Jesus não deixou nada escrito, e chegasse até nós, viajasse aí esses 2000 anos, e hoje estamos aqui para estudar, para mais uma vez olhar com curiosidade essa historinha e, à luz da doutrina espírita, tentar tirar dessas historinhas que nós vamos ler hoje o ensino moral, o que de fato Jesus quis nos trazer. Porque, como Jesus nos disse,
A doutrina espírita é o consolador prometido por ele, que ia nos ajudar a lembrar tudo aquilo que ele nos trouxe e nos explicar, nos ensinar coisas que naquela época nós não entendíamos. E hoje, à luz da doutrina espírita, estamos tendo mais uma oportunidade para aprender essas verdades divinas trazidas por Jesus. E essas parábolas, né, do reino de Deus, o tema reino de Deus, era um tema muito frequente nos ensinamentos de Jesus. Se a gente pudesse, assim, identificar um tema central seria o reino de Deus. Jesus veio anunciar a boa nova do reino de Deus. Mas esse reino de Deus não foi muito bem compreendido. E por isso Jesus trouxe tantas parábolas a respeito do reino de Deus. Por isso ele era tão frequente nos seus ensinamentos. Naquela época, as pessoas não compreendiam o que Jesus queria dizer com o reino de Deus. E hoje, muitos de nós ainda não compreendemos. Conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, médium Chico Xavier, e Humberto de Campos em espírito, porque Humberto de Campos foi um escritor, foi um poeta, fazia crônicas, e em espírito ele traz os bastidores de vários momentos da vida de Jesus, de várias situações vivenciadas por Jesus para nós, contando detalhes que não chegaram até nós através dos evangelhos. E Humberto de Campos conta que logo no início da vida pública de Jesus, antes de começar as suas pregações, passava por Jerusalém e estava ali próximo ao templo, nas adjacências do templo, e chama a atenção de alguns sacerdotes. E um sacerdote, um doutor da lei, vai até ele e, tomado de curiosidade pela aquela figura que ele não tinha visto, pergunta o que ele estava fazendo ali. O que ele estava fazendo ali em Jerusalém? O que ele estava fazendo ali perto do templo? E Jesus, então, responde que buscava a fundação do reino de Deus. E óbvio que ele não entende. E pergunta para Jesus, reino de Deus? O que você pensa que é isso? E Jesus, então, responde, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. E ele continua sem entender. E começa, então, a debochar de Jesus, perguntando, mas você vai fundar um reino? Com o quê? Cadê os seus soldados? Cadê os seus companheiros? Você tem influências? E conhece Roma? Conhece as autoridades? E Jesus, então, com a maior humildade, responde que o reino dele não é um reino de mármore, que o reino dele é o reino da boa vontade. E ele diz que os companheiros dele virão de todos os lugares e que ele conhece a vontade do Pai. E ele vem para fundar esse reino de Deus por conhecer a vontade do Pai, trazendo as verdades divinas como um irmão mais velho, como um mestre, para auxiliar a nossa caminhada. Esse era o objetivo de Jesus, nos ajudar, nos auxiliar, nos educar o nosso espírito. Não aquelas pessoas que estavam ali naquela época, mas nós como humanidade, como espíritos imortais. Aquele povo, aquelas pessoas representam a humanidade inteira. Então, até hoje, aquela ideia do reino de Deus, de um reino físico, de um reino de pedra, de um reino de poder, ou de um reino nos céus, que é aquele reino que a gente adentra depois da morte, se foi bonzinho, entra, conquista esse reino dos céus, mas fica ali a vida inteira descansando e ouvindo harpa. Ou
e os nossos queridos ficam lá no inferno, aqueles que não foram tão bonzinhos. Às vezes a gente entende que o reino dos céus, o reino de Deus, não é aquele de pedra, mas a gente confunde com esse reino no céu, com esse reino geográfico, com esse local de ociosidade, de descanso eterno. E Jesus, então, nos trouxe várias parábolas, tentando, mais uma vez, nos explicar o que seria esse reino. E Mateus, essas que nós vamos estudar hoje, estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e ele nos conta que são as 3 últimas parábolas de uma sequência de 7 parábolas. Então, Jesus, num determinado dia, sai de casa, vai para o lago, encontra uma multidão que o seguia, que o esperava, ávido pelos seus ensinamentos, e ele começa, então, a falar várias coisas, a ensinar, todas através de parábolas. Então, esse capítulo 13 de Mateus é esse aulão, esse intensivão de parábolas de Jesus. 6 delas só sobre o reino de Deus. A primeira é a do semeador, que muitos de nós conhecemos, mostrando, já dando para nós a entrada ali, o início de que nós seríamos aquele solo e que estaríamos ali recebendo aquelas sementes, que seriam os ensinos que ele traria em seguida. E aí ele traz, compara o reino de Deus ao fermento, compara o reino de Deus ao grão de mostarda, compara o reino de Deus ao joio e o trigo, que também é uma parábola que nós conhecemos bastante. E, finalmente, compara ao tesouro escondido, a pérola e a rede, que são as que a gente vai estudar hoje. Então, eu vou ler e depois a gente vai fazer aqui algumas reflexões sobre essas parábolas, né? Não vamos, com certeza, conseguir retirar delas tudo que Jesus quis nos trazer, porque, com certeza, à medida que nós evoluímos, nós vamos cada vez mais conseguindo retirar mais ensinamentos dessas parábolas de Jesus. Então, as parábolas dizem o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E, na sua alegria, vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu, vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Finalmente, porque é a última das 7, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, essas são as parábolas. Vamos começar pelas 2 primeiras, que são muito parecidas, né? Nas 2 primeiras, Jesus está comparando o reino dos céus a algo muito precioso e que é encontrado, e as pessoas que encontram saem à procura de vender tudo aquilo que elas têm para adquirir aquele tesouro. E, assim, a primeira coisa que chama atenção para nós, nessas 2 parábolas, é o local. Onde estavam esses tesouros? Vindo, mais uma vez, Jesus trazer para nós que o tesouro, que esse reino estava dentro de nós. Porque o tesouro estava escondido no campo, não é? A pérola, ele encontrou a pérola lá fora com um negociante, mas aonde a pérola é encontrada? Dentro das ostras. Para que ela seja encontrada, é preciso procurar dentro das ostras.
E aí, Jesus e a doutrina espírita nos traz, então, esse conhecimento que o reino de Deus está dentro de nós. Como Jesus disse, ele não está ali, ele não vem com aparências exteriores, ele está dentro de nós. Esse reino era um reino de paz, de felicidade, de plenitude, que Jesus vinha trazer para nós, dizer que esse reino era a nossa destinação, que nós tínhamos direito a esse reino de felicidade e que estaria dentro de nós. Mas aí, muitos de nós podíamos pensar assim, né? Mas se o reino de Deus é um reino de felicidade e ele está dentro de nós, por que eu não sou feliz? E se ele está dentro de nós, por que eu preciso sair, vender tudo e comprar esse reino? Não é só eu chegar lá e usar? Por que eu preciso adquirir esse reino? E, mais uma vez, a doutrina espírita nos ajuda na compreensão dessas palavras de Jesus. Porque ela nos ensina que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, todos iguais, porque Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor. Ele não podia criar uns melhores do que os outros. Todos fomos criados iguais e todos temos a mesma possibilidade de chegar à perfeição. E essa perfeição é que nos garante essa felicidade de que Jesus nos falava. Mas estranho. Então eu preciso, para ser feliz, chegar à perfeição. Eu fui criado simples e ignorante. Por quê? Eu não podia logo ser criado perfeito e ser logo feliz? E aí, os espíritos nos respondem que nós não teríamos mérito. Jesus nos dá a possibilidade de, através do nosso próprio esforço, conquistarmos essa felicidade. Né? Se o ditado popular já fala para nós, tem um ditado que fala assim, né? O pai não deve dar o peixe para o filho, deve ensinar o filho a pescar. E Deus, que é um pai muito mais perfeito do que qualquer pai do mundo, por que ele daria o peixe pronto? Né? Ele nos ensina a pescar, ele nos ensina a buscar essa perfeição. Se eu sei que eu preciso ser perfeito, eu preciso buscar essa perfeição. E o que é essa perfeição? Essa perfeição é a conquista de todas as virtudes, do amor, da fraternidade, da caridade, da tolerância, da humildade. Acho que a gente ia ficar aqui um tempão só falando, né, Fê? Da quantidade de virtudes que nós precisaríamos desenvolver. Mas o fato é que nós temos o DNA divino. Jesus nos disse que nós éramos filhos de Deus. Então, Deus, quando nos criou, colocou em todos nós essa possibilidade, esses germens, essas sementes dessas virtudes. Mas era preciso que nós fizéssemos com que essas sementes germinassem. Era preciso que nós regássemos, cultivássemos, deixássemos crescer, florescer e dar frutos. Cabia a nós, cabe a nós. E como é que a gente consegue isso? Através das reencarnações. Então, quando Deus nos criou simples e ignorantes, para sermos felizes, quando chegássemos à perfeição, esse mecanismo para esse processo, para essa chegada à perfeição, é a reencarnação. A primeira encarnação e as outras, porque nós precisamos de várias. Em uma única encarnação,
nós não conseguimos desenvolver todas essas virtudes ou todo o nosso potencial intelectual, que nós também precisamos desenvolver, porque a perfeição, ela se constitui do desenvolvimento moral, mas também do desenvolvimento intelectual. E se aqui na Terra, em uma encarnação, nós levamos anos para conquistar o nosso desenvolvimento intelectual, para conseguir uma especialização, para aprender um instrumento, né, difícil. Assim é com a nossa aquisição espiritual. E essas reencarnações são, na verdade, as oportunidades que Jesus nos dá para que nós consigamos passar por situações para desenvolver essas virtudes. Jesus, os Espíritos nos dizem que essa encarnação, que o objetivo da encarnação é o nosso progresso, é a nossa melhoria. E que, através dessas encarnações, através do mergulho do Espírito na carne, é que nós temos a possibilidade de vivenciar situações que nós vamos ser chamados a desenvolver esse reino de Deus em nós. Paciência. Como que a gente desenvolve a paciência, gente? Como? A gente se acha super paciente. Aí, às vezes, está diante de uma situação boba, a gente explode. Desenvolveu a paciência? Não. Como nós vamos reconhecer que nós não desenvolvemos uma determinada virtude? Só se nós passarmos por situações que nos mostrem que a gente não está lá essas coisas naquela virtude. Muitas nós conquistamos, mas ainda faltam muitas. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. E por que Jesus disse que tinha que vender tudo para adquirir esse reino dos céus? Será que para eu conquistar virtudes eu tenho que me livrar de tudo que eu tenho? Da minha casa, do meu carro? Eu tenho que me livrar de todos os meus bens materiais? Não. Por quê? O que Jesus quis nos dizer é que nós precisávamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, daquilo que impede a gente de conseguir essas virtudes, de conquistar essas virtudes. Na realidade, quando nós encarnamos e reencarnamos inúmeras vezes, nós encarnamos para dar certo, para desenvolver essas virtudes, para desenvolver o amor, para desenvolver a caridade, para seguir as leis de Deus em busca dessa felicidade. Esse é o nosso foco. Pelo menos deveria ser. Mas quando a gente reencarna, muitas vezes a gente se distrai. E ao invés da gente se empenhar na busca desses valores espirituais, a gente se confunde e a gente busca essa felicidade nas coisas materiais, na posse, no dinheiro, na beleza, na fama. E aí, muitas vezes, ao invés de desenvolver essas virtudes, a gente acaba desenvolvendo uns defeitinhos, umas imperfeições. A vaidade, o orgulho, a inveja, a cobiça, e assim vai. Então, nós precisamos estar atentos. Como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós. Precisamos saber disso, mas saber que para esse reino germinar, florescer, dar frutos, é preciso que eu trabalhe ativamente, observando aquilo que eu ainda tenho, que me atrapalha, para que eu possa combater. E eu vou combater com o quê? Com uma virtude oposta. Então, se eu percebo que eu sou egoísta, eu preciso treinar, desenvolver, através da disciplina mesmo. E, para isso, a doutrina espírita nos ajuda muito a reconhecer, a saber que nós ainda não estamos tão bonzinhos assim, mas que eu tenho uma maneira de conquistar, eu tenho uma maneira de conseguir.
eu preciso me disciplinar. Prece, estudo, trabalho no bem, reunião pública, nome na caixinha. Então, nós temos vários recursos que nos ajudam a conquistar essas virtudes para, aos pouquinhos, e deixando de lado essas imperfeições. Porque a cada nova encarnação, nós somos encaminhados a uma nova oportunidade. E essa oportunidade vai ser melhor, mais fácil ou mais difícil, de acordo com o aproveitamento que eu tive na anterior. Então, se na anterior eu me esforcei para conquistar, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu serei mais feliz ao desencarnar. Por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila. Os espíritos nos dizem que a felicidade material é a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, Deus não exige que, ao final de cada encarnação, nós sejamos perfeitos. Mas nós sabemos, nós temos as leis divinas na nossa consciência, e nós sabemos, ao desencarnar, e muitas vezes aqui, o que nós deveríamos estar fazendo, ou o que nós poderíamos já estar fazendo, e não estamos. Muitas vezes eu quero dar conta de tarefas enormes, mas, na realidade, o que está sendo pedido para mim, o que eu me programei a fazer, são coisas pequenas, são coisas que eu tenho condição de fazer e que eu ainda não faço, e que eu ainda não consigo fazer, porque eu não me esforço. Então, é isso que Deus espera de nós. Isso é a construção do reino de Deus. Nós não podemos esperar que esse reino seja construído da noite para o dia. Mas nós precisamos ter a certeza de que, a cada dia, nós estamos trabalhando para conquistar esse reino de Deus. E a parábola da rede, que Jesus nos trouxe, que está no finalzinho dessas parábolas, foi bem apropriada. Porque, após nos ensinar isso tudo, ele coloca ali a rede como aquele momento da morte, do desencarne, em que nós, todos os peixes, somos colocados ali diante de um juiz, que podem ser os bons espíritos, a nos auxiliarem a olhar para dentro, a ver o que nós fizemos, ou a nossa própria consciência, que vai nos mostrar que peixe nós somos. Será que nós somos peixes aproveitáveis? Não vou dizer peixes bons, peixes aproveitáveis, né? Peixes que estão ali aptos para o consumo? Ou será que nós somos peixes deteriorados, cheios de imperfeição e que precisamos ser devolvidos numa condição de dor e de sofrimento, a uma nova encarnação, para a gente aprender a fazer aquilo que a gente não fez espontaneamente, simplesmente seguindo as leis de Deus que estavam na nossa consciência. Porque quando nós não seguimos as leis de Deus, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Não é castigo, é educação. É uma forma educativa para que, através daquela dor, através daquele sofrimento, eu desperte e eu possa, então, querer buscar a conquista das virtudes, a conquista desse reino de Deus. Só que essa parábola da rede, ela tem um outro aspecto. Ela tem um aspecto muito interessante. Quando os espíritos nos disseram que o objetivo da nossa encarnação era o progresso, era a melhoria, tinha mais. Eles responderam mais, eles não pararam por aí. Eles disseram que cabia a nós, a cada um, e que também seria o objetivo da nossa encarnação, tomar a parte que nos cabe na obra da criação. O que é isso? Jesus
Deus, Jesus vem nos trazer essas verdades de Deus, a doutrina espírita vem nos trazer essas verdades divinas. O que isso está dizendo para nós? Que nós precisamos, sim, desenvolver o reino de Deus em nós. Nós precisamos, sim, construir esse reino de Deus em nós. Mas esse reino de Deus, ele não pode ficar escondido dentro de nós. Esse tesouro, esse bem tão valioso, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa se exteriorizar. À medida que eu vou adquirindo as virtudes, eu não me sinto feliz em ver o meu irmão, o meu próximo, em sofrimento. À medida que nós vamos desenvolvendo esse reino de Deus em nós, nós vamos nos livrando desse egoísmo, desse orgulho, e nós não sentimos felizes sozinhos. Nós não queremos ser felizes sozinhos. Nós precisamos, e é da lei de Deus, que nós ajudemos o nosso próximo, que nós auxiliemos o nosso próximo. E esse reino de Deus, então, se exterioriza para o outro e para o mundo em que a gente vive. Essa parábola da rede, ela fala muito para nós a respeito do momento de transição que nós estamos passando. Ela tem o aspecto individual de cada um de nós, como espíritos, as obras que nós temos feito, o que nós estamos levando no momento do nosso desencarne, e que vai nos garantir a nossa felicidade individual, seja no mundo espiritual, seja numa próxima encarnação, mas ela fala a respeito também da coletividade. Por quê? Nós, espíritos imperfeitos, estamos encarnados na Terra, que é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde há dor, onde há sofrimento, como disse na parábola, né? Onde há choro e ranger de dentes. Faz parte desse mundo. E nós estamos aqui porque nós precisamos passar por essas experiências para desenvolver o reino de Deus em nós, para desenvolver essa felicidade em nós. Mas os espíritos nos falam que, da mesma forma que nós progredimos, esses mundos também progridem. Então, a Terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, já foi um mundo primitivo, já esteve numa condição pior, mas vai evoluir. Em breve será um mundo de regeneração. Não para por aí. Será um mundo feliz, será um mundo celeste para os espíritos puros, que seremos nós um dia. Todos nós seremos. Jesus, o espírito puro que nós conhecemos, nos serve de modelo, de guia, para que a gente consiga, imitando Jesus, nosso irmão mais velho, chegar lá. E nesse momento de transição, muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de trabalhar pela construção desse reino de paz, de amor, dentro de cada um. À medida que nós vamos trabalhando para isso, e que a maioria de nós chega a esse ponto, não bons, mas já querendo a bondade, já buscando a bondade. Como nós dissemos, Deus não espera a perfeição, mas nós sabemos que estamos no caminho, nós sabemos se buscamos ou não, se fizemos ou não o que deveríamos ter feito. E quando a maior parte desses espíritos estiver imbuída desse desejo do bem, dessa vontade do bem, ainda que não perfeitos e prontos para fazer o bem a qualquer momento e espontaneamente, a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração. E aqueles que não querem? E aqueles espíritos que quiserem permanecer no mal,
que quiserem continuar cultivando o egoísmo, o orgulho, a maldade, eles não vão reencarnar na Terra. Eles vão ser jogados, como na historinha da rede, num mundo onde haverá choro e ranger de dentes, como seria a Terra até pouco tempo atrás. Mas se ela não é mais, não serve mais de morada, não serve mais de escola para esses espíritos. Não é castigo. E eles não estão deserdados da Terra para sempre. Eles estão tendo uma nova oportunidade, como os peixes deteriorados, né? Como os peixes que não estão prontos para consumo. Não era hábito daqueles pescadores, na época, jogar os peixes deteriorados fora. Eles voltavam para o mar. Eles eram jogados de volta no mar, para ter uma nova oportunidade de se desenvolver, de ficar mais gordinhos, mais fortes, mais próprios para o consumo. E assim Deus faz com todos nós. A cada encarnação e a cada dia da mesma encarnação, nós temos essa oportunidade de construir esse reino de Deus em nós. E nós precisamos ter o cuidado de não só construir esse reino de Deus em nós, mas estar sempre atento ao que eu estou fazendo ao meu redor, no mundo que eu vivo, no próximo, com o próximo, porque não há lei maior do que a lei de amor. Jesus veio até nós e resumiu todos os ensinamentos, todas as leis, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se submeter à vontade de Deus, seguir as leis de Deus, é amar a Deus. E amar ao próximo é o caminho para que eu consiga conquistar esse reino de Deus. É o próximo que me ajuda a conquistar as virtudes, a praticar a humildade, a praticar a caridade, a praticar a paciência, a praticar o amor. Sem o próximo, eu não consigo conquistar essas virtudes. Nós precisamos ter essa noção de que a natureza é solidária e nós, assim, precisamos agir. Então, que a gente possa, assim, de hoje, desse estudo de hoje, se tivesse que ficar uma coisa, assim como Jesus tinha como tema central dos seus ensinamentos o reino de Deus, a construção do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus, que a gente faça das nossas vidas, da meta das nossas vidas, do pilar das nossas vidas, a construção do reino de Deus em nós, e que essa construção sirva de exemplo, de consolo para o próximo, e que assim a gente consiga conquistar na Terra a felicidade. Graças a Deus.